chegava na redação meio transtornado, né? Como se estivesse possuído por uma ideia. Durante 3 dias eu vendi balas, chicletes e biscoitos pelos sinais de trânsito da cidade. E vi que o medo e a luta pela sobrevivência é separado pelo vidro do carro. Quer uma aí, meu irmão? Vai uma balinha aí? Cara, acho que o grande lance desse prêmio é o reconhecimento, né? É o reconhecimento de um trabalho que a gente está fazendo já, enfim, é uma ideia que nasceu há quase 10 anos, mas que há 5 anos mais ou menos está desenvolvendo. O Guilherme, amigo do meu pai, parceiro, eu como filho, jornalista. Então, eu acho que é o reconhecimento, de repente, de um trabalho que foi muito penoso no início, você lidar com a dor, com a saudade, você lidar com alguns traumas, de repente você transformar isso em uma homenagem, porque falar da vida dele, né? Você pegar tudo o que aconteceu com meu pai e você fugir da morte é muito difícil. Então a gente não ignorou a morte no filme, a gente falou da morte, mas a gente depois trouxe pra vida, né? Então eu acho que de repente é um filme que, diferentemente de como a vida do meu pai foi conhecida de fora pra dentro, a gente tá falando do time de dentro pra fora, do ser humano antes do jornalista, se é que dá pra desvencilhar essas duas coisas, né? Mas acho que a gente tá falando do irmão, do pai, do filho. Quando começou a andar de arrastão no Rio, início da década de 90, ele botava o calção, era aquela época que o pessoal usava aquele gravador enorme na orelha e tal, bonezinho e tal, fazia aquela máscara com a camiseta, e ia no ônibus batucando, para fazer os arrastões. Quer dizer, a ideia era saber a origem, como nasciam os arrastões. O Tim fazia o quê? Ele deixava vazar a história, por mais absurda e incômoda que fosse, mas é a história do outro. Qual foi o momento do filme mais difícil, assim, no processo de gravação do filme? Muitos momentos difíceis, mas acho que a Pedra do Sapo, onde ele foi morto, né? E a Vila Cruzeiro, onde ele foi capturado, foram os momentos mais difíceis, porque eu voltei naquele momento, aquele lugar eu já tinha visitado no meu pensamento, na minha ideia, mas nunca fisicamente. Então você está ali, não é um lugar que é muito tranquilo, não está pacificado, é um lugar que é um pouco ainda complicado na maneira, pela presença ainda do tráfico. A gente com uma câmera, eu chegando lá com uma câmera, é inevitável que eu não lembrasse do meu pai, né? Então é muito estranho você como jornalista voltar 10 anos depois de onde seu pai foi morto com uma câmera. E justamente foi por causa dessa câmera que ele morreu. Aquelas perguntas do jornalista, né? Como, quando, aonde, por quê? Não sei se o Tim Lopes era um lugar, era uma época, se era uma pessoa, uma causa, uma razão, uma justificativa. Para mim, ele é isso tudo, porque eu sou filho. Foi a única vez que eu fui lá e acho que vai ser a única vez que eu vou, porque me desestabilizou de uma maneira, mas no fundo, depois de me deixar, de mexer comigo de uma maneira complicada, depois me deu coragem de seguir em frente e de continuar a filmar. Então acho que de repente foi um enfrentamento desse luto, dessa dor, desse medo. E aí eu acho que a partir daí a gente conseguiu seguir em frente no filme e acho que o resultado está aí. A gente está muito feliz com isso. Ele tinha alma de investigador. Essa que é a verdade. Pode quiser mexer a favor da frota! Foi aqui dois! Pode quiser! Mais do que observação fria de fora, né, do testemunho, ele queria realmente viver a situação. Era um cara que olhava as coisas como elas eram, sem demonizá-las e também sem romantizar.